Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de novo à minha companhia. Aqui estou eu para mais uma avaliação de um herói que acabou de ser lançado no jogo Mythwars and Puzzles. Vamos falar sobre o novo herói da quinta temporada, da Invocação de Sonho, que está a decorrer neste preciso momento e tem um novo herói associado de nome Utopus. E cá está ele, o Utopus Sonho de Utopia. Graficamente irrepreensível, muito bem conseguido. Aqui este rei, digamos assim, com uma espada na mão. Ele é de elemento de luz, cor amarela, possui 829 de poder bastante elevado, na linha dos heróis com poder mais elevado. É claro que este poder é nível 80, sem absolutamente emblumagem nenhuma. Depois, com alguma emblumagem, alguma evolução que vocês façam, este poder ainda irá aumentar muito mais. Vamos ver aqui a sua classe, é da classe Paladino, subclasse número 2, Juramento da Redenção. Possui uma fonte, como todos os heróis da quinta temporada, da Invocação de Sonho, chamada esta família de Guardião da Paisagem Onírica, e existem bónus para esta família. Ou seja, quanto mais heróis da mesma família atuarem na equipa, tanto maior e mais forte serão os bónus. Neste caso, quando o lançador usa a sua habilidade especial, existe uma chance de 20, 25, 30 ou 35% de as pedras do elemento mais numeroso que existirem no tabuleiro ficarem encantadas. E depois, quando elas ficarem encantadas e quando forem combinadas, o seu dano aumenta em 50%. As probabilidades são as mesmas ao defender, ou seja, eu já expliquei por várias vezes o que é o modo atacante e o que é o modo defensivo. Portanto, as probabilidades são de igual proporção no modo defensivo. Portanto, este efeito aplica-se de 20, 25, 30 ou 35%, consoante o número de heróis existirem com a mesma família na equipa. Neste caso, existe a possibilidade de serem criadas estas gemas encantadas que aumentam o seu poder de ataque em 50%. Estes heróis têm uma particularidade também muito especial, que eles aumentam o número de jogadas disponíveis nas fases lendárias. Ou seja, na quinta temporada, pode não ser na lendária, mas na quinta temporada todas têm fases de limite, mas nos outros mapas, só nas lendárias é que têm fases de limite de conclusão da fase. Portanto, eles vão, quando nós começamos o jogo, temos um limite de jogadas e se não completarmos dentro desse limite, perdemos, não é? Como é de vosso conhecimento, normalmente os limites são muito curtos e temos que, às vezes, usar itens para os acabar de concluir, para não perdermos, e, claro, torna-se mais dispendioso. E mesmo, às vezes, usando os itens, não se consegue concluir. Neste caso, estes heróis aumentam em 2 jogadas extra, ou seja, temos a possibilidade de termos mais 2 jogadas extras nessas fases, o que é sempre muito importante, porque além de poder concluir dentro do limite de jogadas previsto, podemos até poupar alguns itens e, claro, quanto mais heróis da mesma família levarmos, maior será o aumento de jogadas extra, até o máximo de 8 turnos. Portanto, por cada herói, eles vão aumentar 2 jogadas extra. Portanto, temos esta particularidade aqui nestes heróis da quinta temporada, que eles aumentam, digamos, essas jogadas extra, que são sempre muito importantes, porque podemos poupar depois muitos recursos e, claro, concluir com mais facilidade as fases. Possui uma habilidadezinha, digamos, chama-se Aumento de Defesa das Runas do Sonhador. Ou seja, depois de combinar 20 pedras do mesmo elemento do herói, neste caso ele é amarelo, depois de combinarmos 20 pedras amarelas, irá surgir uma runa chamada Runa do Sonhador, que, quando combinada, essa runa vai fazer um aumento de defesa de todos os aliados em 30%. Isto no modo atacante. Se for no modo defensivo, depois deste herói ser atacado 5 vezes por habilidades especiais, irá também criar esta pedra chamada Runa de Sonhador, que também aumenta em 30% a defesa de todos os nossos aliados, ou seja, dos seus amigos, o que é importante sempre também termos uma defesa mais forte, mais robusta.
Vamos ver aqui o seu ataque, possui 792 de ataque, um ataque elevado, 739 de defesa, uma defesa relativamente baixa, 1394 de saúde. O ataque mais forte que a defesa, que pressupõe um herói vocacionado para o ataque. E é claro que ele é mesmo um herói vocacionado para o ataque. Vamos ver a sua habilidade especial, é sempre o mais importante, chama-se Purgar Malevolência. Neste caso, ele é de carregamento de maná rápido. E o que é que faz? Ele causa 450% de dano ao alvo. Portanto, ele tem um ataque de um alvo só, ou seja, ele é um sniper que possui um forte ataque de 450% nesse alvo que ele atinge. Portanto, tem um forte poder de ataque este herói Utopus. Vamos ver depois o que é que ele faz depois. Se o alvo tiver lacaios amaldiçoados, ele aponta a outro inimigo com lacaios amaldiçoados. Portanto, se porventura o alvo que ele atinge tiver lacaios amaldiçoados, ele aponta a outro inimigo com lacaios amaldiçoados, ou seja, neste caso aponta a 2. Se nenhum dos outros inimigos tiver lacaios amaldiçoados, escolhe um inimigo aleatório, ou seja, neste caso ele prefere atacar aqueles que têm os lacaios amaldiçoados, e se não tiver mais nenhum herói com lacaios amaldiçoados, ele escolhe um inimigo aleatoriamente. O dano é reduzido por cada golpe consecutivo. Portanto, neste caso, o segundo golpe que ele dá, portanto, ele ataca um herói que tenha lacaios amaldiçoados. E ele, simultaneamente, se tiver lacaios amaldiçoados, irá provocar um segundo golpe noutro herói que tenha lacaios amaldiçoados. Ou, se não houver mais nenhum, vai ser um herói aleatório. Neste caso, este segundo golpe que ele vai provocar, o seu dano é reduzido por cada golpe consecutivo. Ou seja, ele depois pode provocar aqui uma cadência de ataques. Imaginemos que a equipa tem todos lacaios amaldiçoados. Portanto, ele ataca o lacaio amaldiçoado, provoca instantaneamente outro ataque noutro que tenha lacaios amaldiçoados. Por consequente, vai provocar noutro e noutro e noutro. Neste caso, até pode provocar em vários inimigos estes ataques. Neste caso, os ataques consequentes, ou seja, os ataques seguintes, são sempre mais fracos do que o primeiro. Portanto, é o que isto quer dizer, por cada golpe consecutivo. Cada inimigo só pode ser atingido uma vez, ou seja, cada inimigo só pode ser atingido uma vez. Neste caso, imaginemos que tem a equipa, tem todos os 5 adversários, têm todos lacaios amaldiçoados. De certeza ele irá atingir os 5 heróis que estão presentes no tabuleiro. Mas, como eu vos disse, depois os golpes vão ser sucessivamente cada vez mais fracos que os primeiros. É claro que depois não pode repetir naqueles que ele já atacou, portanto ele só ataca uma vez o herói. Se o alvo não tiver lacaios amaldiçoados, ataca apenas esse alvo, portanto, se não tiver lacaios amaldiçoados, para ali o ataque, não segue a consequência de novos ataques. Portanto, é assim que este herói funciona. A defesa de todos os inimigos é reduzida em 28%, portanto ele tem aqui uma baixa defesa geral, neste caso de 28%, sendo reduzida adicionalmente a 8% em cada turno, durante 4 turnos. Portanto, no primeiro turno inicial, ele reduz 28% a defesa. E depois, posteriormente, em cada turno, irá adicionar mais 8% a esta redução de defesa durante estes 4 turnos. Portanto, durante 4 turnos, no máximo, ele depois irá reduzir em 50 e... Ora, 32 mais 28 dá 60%, não é? 60%, sim, digo bem, 60% de defesa no máximo dos máximos, ou seja, no último turno, ele irá reduzir 60% a defesa do inimigo, o que é bastante bom. Se esta habilidade for relançada e atacar o mesmo alvo, a redução de defesa inicial é mantida e a duração é redefinida. Ou seja, se
o alvo for atacado, entretanto, uma segunda vez, a redução de defesa inicial, ou seja, esta redução de defesa que já lá estava, é mantida e a duração é redefinida. Ou seja, o que aqui está a dizer, imaginamos que estamos a atacar um titã. Estamos no último turno com os tais 60% de baixa de defesa. Neste caso, o que aqui está a dizer é que se ele ativar entretanto outra vez, não é? Se nós não deixarmos acabar essa faculdade de redução de defesa, ela é mantida e reinicia o prazo outra vez, ou seja, dos 8 turnos irá, dos 4 turnos e mais 8% e mais 8% sucessivamente. Todos os inimigos recebem cura reduzida em 55% por 4 turnos, ou seja, também provoca aqui uma redução de cura nos inimigos de 55% durante 4 turnos. Vamos lá, então, aqui traduzir este herói de uma forma geral. Portanto, este herói é um herói vocacionado para o ataque, muito forte no seu ataque, especialmente se os adversários possuírem lacaios amaldiçoados, como eu vos disse. Se possuir lacaios amaldiçoados, ele irá atacar sucessivamente os heróis que têm lacaios amaldiçoados. Depois, ele provoca uma baixa de defesa bastante, não é muito forte ao início, mas depois com a continuidade irá provocar uma baixa defesa progressiva, digamos assim, nos adversários. Portanto, uma baixa defesa considerável, porque pode atingir os 60%. E claro, e até mais se vocês depois não deixarem ele morrer. Ou quer dizer, não deixar o efeito acabar. E, além disso, também ele condiciona a cura de todos os inimigos em 55% durante 4 turnos. Estamos perante um excelente herói. Neste caso, este herói deverá ser emblemado aqui na parte ofensiva, que ele é bastante forte, para que seja ainda mais forte o seu ataque. Portanto, na grelha de talentos, apanhem todas as espadas que puderem para este herói. Quanto à colocação na equipa, este herói deverá atuar à esquerda da vossa equipa, para que depois os heróis que estiverem à direita já usufruírem da sua baixa de defesa que ele provoca. Um herói também que poderá ser interessante para atacar titãs, porque, como vocês sabem, um dos requisitos fundamentais é nós baixarmos a defesa do titã, para que depois as pedras e os nossos heróis deem muito mais dano no titã. Portanto, também um herói interessante para o titã, um herói que, como eu vos disse, muito forte para o ataque, que eu vou avaliar como de 8, de 0 a 10, eu vou avaliar este herói com um 8,5. Um 8,5 aqui para o Topos, um bom herói, muito bom herói, que vocês podem adquirir no portal Invocação de Sonho, que está a decorrer neste preciso momento. Assim tenhamos a sorte de conseguir o que é sempre muito mais complicado. Aí essa parte é que é muito complicado nós obtermos os heróis que desejamos, porque as convocações estão extremamente, mas extremamente difíceis de se obterem os heróis. Portanto, é uma absoluta barbaridade a dificuldade de se conseguirem heróis de 5 estrelas. Portanto, fica só este reparo aqui. Nós temos insistido muito para que se altere, digamos, a taxa de aparição dos heróis, para que as convocações sejam mais fáceis, porque realmente está muito, mas mesmo muito difícil nós obtermos os heróis que tanto desejamos para o progresso do nosso jogo. Como vocês todos têm esse sentimento, todos nós queremos ter as melhores equipas, nós queremos evoluir no jogo e, claro, se não obtivermos heróis mais recentes, porque normalmente os heróis mais recentes são sempre muito mais poderosos que os heróis mais antigos, e assim fica um bocado difícil nós acompanharmos a nossa evolução se não obtivermos os nossos heróis. Mas isso é a karma que decide, ela é que tem a faca e o queijo na mão, como se costuma dizer, ela é que determina as taxas de aparição, não somos nós. Nós o que podemos fazer é reclamar e insistir com eles para que
deem ouvidos a nós jogadores que tanto gostamos de jogar Myth Wars and Puzzles. Portanto, fica então aqui a minha avaliação sobre o novo herói da quinta temporada, de nome Utopus. Espero que consigam este ou outros heróis. Agradecer a todos que estão a visualizar o vídeo. Não esquecer, deixem o likezinho aí no final do vídeo, se gostaram de ver. Podem interagir nos comentários, perguntar algum outro aspecto que me tenha passado ou alguma dúvida que vocês tiverem sobre este herói ou outros heróis. Podem interagir e apelar a que todos convidem mais amigos aí das vossas alianças, especialmente aqueles mais novos que começam a jogar agora porque não têm tanta experiência de jogo, e aqui o canal tem aqui muito material que pode ser útil para, especialmente os mais novos, terem uma noção mais da realidade, como se joga, como se devem proceder, especialmente aí nos vídeos mais antigos. Eu tenho aí videoaulas sobre as tropas, sobre tudo, praticamente sobre tudo, como montar equipas para titãs, etc, etc. É só procurarem aí nos vídeos, especialmente nos mais antigos, têm essas videoaulas aí disponíveis para os mais novos começarem a jogar Myth Wars and Puzzles. A todos, despeço-me sempre com a amizade do costume. Um grande abraço aqui da minha parte e até uma próxima, se Deus quiser.